Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis capítulo 42. A gente já está muito perto, irmãos, do fim desse livro da palavra do Senhor do Antigo Testamento, Gênesis. Vamos buscar, irmãos, ser ainda edificados através da palavra do Senhor nesse livro, Gênesis capítulo 42. A gente, mais uma vez, irmãos, iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus irmãos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente. E lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, porém eles não os reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Responderam-lhe: não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos os filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: é como já vos disse, sois espiões. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós para que traga a vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. E os meteu juntos em prisão 3 dias. Ao terceiro dia, disse-lhe José: fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para cumprir a fome das vossas casas, suprir a fome das vossas casas, e trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quiseste ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, chorou. Depois, tornando-lhes, falou. Tomou a Simeão dentre eles, o algemou na presença deles.
Ordenou José que lhes enchessem de cereais os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco do cereal. Então disse aos irmãos: devolveram meu dinheiro. Aqui está na boca do saco do cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: um homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e partir. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer. Entrega-mo e eu tu restituirei. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Amém. Irmãos, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedir para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, Pai, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor seja gracioso conosco, Deus, fazendo o Teu rosto resplandecer sobre nós, Pai, através do Teu santo evangelho, Deus. Que o Senhor, Pai, o Deus que das trevas fez resplandecer a luz, o Senhor mesmo, meu Deus, possa resplandecer em nossos corações, Senhor, para a iluminação do conhecimento de Cristo, Deus, e nós possamos ser transformados de glória em glória, Pai, e possamos, meu Deus, ao invés de sermos levados com tristeza à sepultura, Deus, que nós possamos, meu Deus, com alegria, Pai, sermos levados à nossa mansão celestial, Deus. Nos abençoa, Deus, e nos dá a graça, Pai, de sermos transformados pelo Senhor nesse momento. Abençoa o Teu povo, meu Deus, que se reúne no Teu santo dia, meu Deus, confiando que o Senhor mesmo não nos abandonará, Pai, mas enviará o Teu Espírito, Pai, para falar aos nossos corações. Em nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, todas as famílias têm problemas, né? Eu acho que eu já devo ter dito aos irmãos que eu não me agrada muito aquelas imagens de família perfeita, né, que o pessoal gosta de postar na internet, porque, embora não tenha problema nenhum fazer isso, né, mas às vezes isso oculta uma coisa que é realidade a nosso respeito, que é: nós não somos perfeitos. E a gente precisa constantemente, irmãos, que o Senhor trabalhe em nossos corações. Certamente, apesar de não saber em detalhes, mas tenho certeza que na família dos irmãos devem ter alguém que já cometeu um crime, talvez até já tenha sido preso, alguém que tenha feito uma coisa que causou uma desgraça muito grande na família, uma comoção social, ou alguma coisa desse tipo. Porque a gente esconde, irmãos, na nossa história, na história das nossas famílias, problemas. Estão lá muitas vezes guardados, escondidos, a gente não comenta sobre, mas que eles estão lá. E se não forem tratados, irmãos, nunca a gente vai poder experimentar de uma verdadeira reconciliação. Nós vimos, irmãos, o texto passado, o capítulo 41, terminou justamente com a vitória de José, se assim a gente puder falar. A gente vê que José, ele venceu na vida finalmente,
né? Ele foi tirado da prisão e agora ele é o homem, ele é o governador do Egito, ele é chamado de o Senhor da terra aqui nesse capítulo. Ele não existe ninguém acima dele. Faraó, ele mesmo disse, olha, só no meu trono que eu vou exercer mais autoridade do que você, mas no dia a dia, na prática, José é quem vai ser o homem que é o Todo-Poderoso, que tem autoridade no Egito mais do que qualquer outra pessoa. E, irmãos, o texto até encerra no capítulo 41, nós vemos com a Bíblia dizendo que todos os povos foram lá até José. E o livro poderia se encerrar assim, a história poderia se encerrar assim, irmãos, se de fato a única coisa que nós precisássemos nessa vida fosse mantimentos. Se o homem foi expulso do jardim do Éden, irmãos, e agora não existe alimento para ele, e o problema que ele precisa resolver da sua vida é o alimento, é o que comer e o que vestir. Então, José, irmãos, poderia encerrar a história da palavra de Deus, porque ele alimentou as nações. Mas veja que o texto termina, mas uma família é aguardada ainda. A família do próprio José precisa ir até lá. Ele precisa se reconciliar com a sua própria família, para que de fato ele possa vencer na vida de fato, para que ele possa desfrutar daquilo que Deus separou ele para que ele pudesse de fato experimentar, irmãos. Veja que a família de José aqui é mais do que apenas a família de José, mas é a família de Deus, é o povo da aliança, é a igreja do Senhor. Então veja, a nossa salvação não acaba quando nós conhecemos a Deus, mas ela vai ser desfrutada, experimentada aqui nesse mundo através do nosso relacionamento com a igreja do Senhor. E eu e você, irmãos, nós precisamos, assim como José, estarmos reconciliados, não apenas com Deus, mas com os nossos irmãos e com nossos irmãos da fé. Veja, então, o texto começa dizendo que Jacó é sabedor de que havia mantimento no Egito e disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Para a gente entender melhor aqui a história, irmãos, o tempo no qual essas coisas estão acontecendo, a gente não ficar perdido. A Bíblia nos diz que José, ele tinha 17 anos, mais ou menos, quando ele foi tomado da sua casa, ele foi vendido para os seus irmãos como escravos. A Bíblia nos fala que quando ele foi exaltado, ele tinha 30 anos. Então, foram mais ou menos aí 13 anos entre o tempo que José ele ficou na casa de Potifar, tanto servindo como servo lá na casa dele, como também prisioneiro na prisão de Potifar, do guarda do faraó, né, do comandante da guarda do faraó. Então, José passou esses 13 anos aí. E nesse período, irmãos, a gente pode acrescentar os 7 anos aqui de bonança, aqueles 7 anos das vacas gordas. Né? No final do texto aqui, no capítulo seguinte, José ele fala que ainda faltam mais 6 anos. Foi só o primeiro ano que passou desse período ainda das vacas magras. Então, José ele tem próximo aqui dos 40 anos. E nesse período em que José passou esse tempo dos 17 até esses seus 40 anos, é o tempo em que a Bíblia nos relata aquela história de Judá, que Judá ele se afastou da sua família e ele teve filhos, e inclusive teve netos, se assim a gente puder falar, ou pelo menos foi o tempo que ele poderia ter tido netos, né? Mas acabou sendo mais um filho que ele teve com a sua nora. E a gente vê aqui então no texto que ele já voltou para a sua família, que provavelmente depois de tudo aquilo que aconteceu, Judá, ele voltou para sua casa, ele entendeu que realmente a sua vida distante dos caminhos do Senhor, distante da igreja do Senhor, não fazia sentido. Então ele voltou para a sua casa. Só que a gente vê que apesar de ter passado tanto tempo, irmãos, os irmãos de José, eles ainda sofrem, a família de José ainda sofre as consequências do que os irmãos de José fizeram com ele. A gente vê que o texto fala aqui de modo claro, irmãos, que apesar de a fome ser grande no mundo, todos os povos já estavam buscando lá no Egito resolver esse problema da fome. A gente vê que os irmãos de José estão aqui parados. Jacó diz: por que é que vocês estão aí a olhar uns para os outros? Vocês estão parados. A figura aqui do texto, irmãos, é como se não existisse motivação, tanta motivação assim para viver, para buscar continuar vivo. Veja, eles destruíram, no certo sentido, a família deles. Eles mataram ou pelo menos venderam seu irmão e acreditam até que ele já está morto aqui agora, então se consideram de fato assassinos do seu irmão.
E veja que isso mina as forças dele. A gente vê que o relacionamento deles com Jacó ainda está abalado, mesmo depois de tanto tempo. A gente vê que Jacó não deixa que os irmãos de José, os demais irmãos de José, eles levem Benjamim, né, que é o irmão de José de parte de pai e parte de mãe, de fato que também era o único que também, assim como José, era filho de Raquel, que era a esposa que de fato Jacó ele amava. Então a gente vê que ainda há rachaduras, tanto na falta de motivação deles para viver, como, né, nessa desconfiança que ainda existe entre Jacó e os seus filhos. Imagina então, irmãos, como foram esses anos, porque essa imagem dos irmãos de José aqui parados, ela está em contraste com tudo aquilo que nós vimos José fazendo e vivenciando nesses anos. Esses anos que foram agitados até por demais na vida de José. É como se tivessem sido monótonos e sem vida. 50 tempo passou, mas nada mudou na vida dessa família aqui em Canaã. Veja, enquanto eles estão aqui parados, José, ele servia, irmãos, e servia, e a gente pode resumir a vida de José em um serviço a Deus, através do serviço ao próximo. Ele trabalhou na casa de Potifar, ele trabalhou na prisão, ele trabalhou e agora está trabalhando na alta cúpula do governo mais poderoso do mundo, irmãos. Veja, enquanto a vida de José é marcada por uma atividade, um trabalho de serviço ao próximo, veja que em nada ele é o Todo-Poderoso. Ele serviu a Potifar, ele serviu ao carcereiro e agora ele está servindo ao faraó. Apesar dele exercer em todas essas coisas autoridade e ser exaltado de certo modo, mas veja que o que marca a sua vida é que ele está servindo a outro, ele está servindo a um governo, ele está servindo ao faraó, que inclusive vai ser o governo, vai ser a família que vai perseguir a sua própria família, quando nós chegarmos no livro de Êxodo. Então, veja, irmãos, José, ele é ativo, mas ele é ativo para a glória de Deus. Veja, o texto não está falando aqui simplesmente, irmãos, que a gente deve trabalhar, se desgastar no trabalho e isso simplesmente por si só. Mas o texto está falando de um homem que servia e onde quer que fosse, ele servia com alegria para a glória de Deus. E a sua preocupação, irmãos, era sempre levar a glória a Deus em todas as coisas que ele fazia. Seja na casa de Potifar, quando ele foi tentado ao pecado, ele disse: nunca que eu ia cometer tamanho pecado contra o meu Deus. O nome de Deus estava nos seus lábios quando ele dizia não ao pecado. O nome de Deus estava nos seus lábios quando ele ia interpretar o sonho do copeiro e do padeiro lá na prisão. E o nome de Deus estava nos seus lábios, mesmo diante de Faraó, de um Deus, né, de um falso Deus na terra, de uma idolatria que existia naquele local. Ainda assim, o nome de Deus estava nos seus lábios. Então veja, não é simplesmente o trabalho, a atividade de José que é enfatizada no texto, mas que através de tudo isso, de tudo que José fazia, Deus era glorificado. E o contrário, irmãos, os seus irmãos aqui, que Judá nesse tempo estava vivendo no pecado, se casou com uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, teve filhos perversos, teve filho com a sua própria nora. Tudo isso está em contraste com a vida que nós vimos José vivendo. Veja, de fato, irmãos, no final do livro, tanto José quanto Judá vão ser duas das pessoas mais importantes aqui dessa parte final do livro de Gênesis. Então, veja que a grande diferença deles é que José não desperdiçou o seu tempo. Que se a gente puder olhar para trás, a gente vê a vida de José, irmãos, em todas as coisas, ele estava buscando a glória de Deus. Mas Judá perdeu muito tempo, assim como todos os seus outros irmãos, que não confessaram o pecado ao seu pai, que ainda ocultaram isso, a veracidade do que tinha acontecido, e por isso não podiam ter o relacionamento plenamente restaurado com seu pai. Então nós vemos, irmãos, que os irmãos de José, eles vão descer para o Egito, assim como todo mundo estava descendo para o Egito, né? O versículo 5 nos diz: entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome em toda a terra de Canaã.
E José, então, irmãos, o texto nos diz, nós já sabemos, é o governador, é quem está à frente de tudo aquilo ali, foi quem proporcionou essa salvação para o mundo todo, não só para o Egito, mas para as outras nações ao redor. E então, finalmente, irmãos, depois de décadas, José ele se encontra com seus irmãos, que não são apenas seus irmãos, mas são os seus agressores, são os que o traíram, são os que o venderam, são aqueles que odiavam ele. Então, o texto nos diz como é esse encontro, irmãos. Diz que José era governador daquela terra e os seus irmãos vieram e prostraram o rosto em terra perante ele. Os irmãos de José prostraram-se perante terra, o rosto em terra perante ele, irmãos. Veja que imagem. Como é que essa imagem, irmãos, é significativa, é simbólica de tudo o que aconteceu até aqui. Porque foi esse sonho aqui, foi José tendo dito que isso aqui aconteceria, que fez com que tudo isso aqui acontecesse. Foi o que fez com que os seus irmãos o odiassem, foi ele dizer que de fato teve esse sonho, que os seus irmãos iam se prostrar diante dele. E agora seria um momento, irmãos, onde, infelizmente, né, a mentalidade, até mesmo dos crentes hoje, né, que cantam, né, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, né, que a nossa vingança, né, a nossa vitória vai ter sabor de mel. Veja, seria o momento de José, ele chegar e agora humilhar os seus irmãos, ele destruir a vida dos seus irmãos, ele agora vencer na vida, agora o ápice, agora, irmãos, o que está faltando agora para, de fato, José poder lavar a sua alma é pisar em cima dos seus irmãos, porque tudo o resto, tudo mais ele já conquistou. Agora só falta esse passo ele dar, irmãos, para ele ser considerado um poderoso nesse mundo. Vejam que era exatamente assim que sempre foi feito na história da humanidade. Quando alguém tomava posse de um reino que pertencia a outro, quando alguém conseguia se libertar de um jugo de uma outra pessoa, o que ela ia fazer era eliminar aquela pessoa que a escravizou, eliminar aquele rei anterior e toda a sua descendência, para que o seu reino não pudesse ser questionado. José ele poderia aqui, irmãos, facilmente, com um olhar apenas, fazer com que aquele homem a quem José serviu, aquele homem que injustamente mandou José para a cadeia, ou seja, o comandante da guarda de Faraó, Potifar, ele apenas com um olhar faria que Potifar matasse e destruísse a vida de todos os seus irmãos aqui e se vingasse daquilo que os seus irmãos o fizeram há tantos anos atrás. Mas não foi isso que José fez, irmãos. Pelo contrário, a gente não pode nem ser descuidado, irmãos, e entender o texto errado, porque se a gente for ler a sequência do texto, depois que os seus irmãos se prostram perante ele, o texto diz claramente que José reconheceu seus irmãos, porém não se deu a conhecer, e lhes falou asperamente, lhe perguntou: de onde vindes? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar mantimento. E a gente pode achar aqui, irmão, se a gente não entender o texto corretamente, achar que, de fato, José ainda está guardando aqui alguma mágoa, algum sentimento ruim em relação aos seus irmãos, que não é de fato o que está acontecendo. Nós vimos no capítulo passado que quando seu filho nasceu, ele colocou o nome no seu filho que representava: Deus me fez esquecer, ou seja, Deus me fez perdoar tudo que eu sofri, toda a aflição que eu sofri lá na casa do meu pai. Então ele não tinha mais ressentimento, não tinha mais um sentimento negativo em relação aos seus irmãos. Tudo que José vai fazer a partir de agora, irmãos, é um plano que ele orquestrou para que ele pudesse tratar o coração dos seus irmãos, para que pudesse de fato haver reconciliação. Ele fala asperamente para os seus irmãos e pergunta: de onde vocês vêm? Eles falam: da terra de Canaã. O texto faz questão de dizer de novo, ele reconheceu, mas os irmãos não o reconheceram. De fato, não teria como os irmãos reconhecerem, porque José era muito novo quando ele saiu de casa, e também porque a aparência de um egípcio é completamente diferente da aparência de um judeu, né, de alguém, um descendente de Abraão, que usava barbas longas, que deixava os seus cabelos crescerem, né? Os egípcios, a gente vê inclusive por imagens ainda hoje, né, que eles raspavam tanto a barba, não tinham pelo nenhum, até o cabelo. A gente viu que José ele teve que se barbear para poder aparecer diante do faraó. Então a aparência dele era uma outra, completamente outra. E mesmo se parecesse, mesmo se ainda tivesse alguma coisa que eles pudessem ver e dizer: é meu irmão, nunca eles iriam imaginar que o irmão que eles venderam ia estar ali diante deles, de quem eles agora dependem completamente daquela pessoa para poder continuarem vivos.
Então, eles não tinham como reconhecer José, mas José reconheceu eles. E então o texto nos diz, irmão, no versículo 9, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Como eu disse, irmãos, veja, o texto faz questão de nos dizer que José ele se lembrou do sonho. E o que é que tinha no sonho, irmãos? O que é que os sonhos diziam? Os sonhos diziam que 11 irmãos de José iam se prostrar diante dele. Então, ele não pode se revelar, não pode se dar a conhecer, porque ainda a profecia que ele tinha sido revelada a ele da parte de Deus ainda não tinha acontecido. Apenas 10 dos seus irmãos estavam aqui prostrados. E aí, o que teria acontecido, irmãos? Será que Benjamim tinha sido morto por esses mesmos irmãos que odiavam eles, odiavam os descendentes de Raquel? Então, ele não sabe, ele tem que investigar. E a estratégia que ele usa é chamar eles de espiões, porque como é que você prova que você não é um espião? Você vai ter que agora dar detalhes da sua vida, você vai ter que falar coisas que vai fazer com que José possa ouvir deles o que é que está acontecendo, ele ter notícias das histórias do que aconteceu na casa dele, na família dele. Ele quer saber ainda se seu pai ainda está vivo, ele quer saber o que é que aconteceu com Benjamim, ele quer saber da sua família, irmãos. Então, por isso que ele fala dessa forma, não é por raiva, pelo contrário, tudo que ele faz aqui é para poder ajudar os seus irmãos a serem conduzidos ao arrependimento. Veja que a gente pode ver isso ao longo do texto, irmãos. Ele diz, vocês são os espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. E eles dizem, não, meu senhor, nós viemos apenas comprar mantimento, somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos, os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, nada disso, pelo contrário, vieste para ver os pontos fracos da terra. Ele já conseguiu extrair informações, ele diz, olha, eles estão falando, olha, nós somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Ele diz, não, ele quer saber mais, ele quer que eles digam mais informações. Isso aqui, irmãos, é assustador, né? Com certeza os irmãos de José estavam muito assustados, porque era muito normal, principalmente nos tempos antigos, ainda hoje isso acontece, mas uma pessoa com muito poder, muita autoridade, ela olha para alguém e acha que aquela pessoa está olhando estranho para ela e cria uma cisma e manda matar aquela pessoa simplesmente porque a pessoa olhou para ela de um jeito que ela achou que a pessoa estava pensando alguma coisa. Então, os irmãos de José estão imaginando que é isso que está acontecendo aqui com eles. Esse homem vai querer matar a gente aqui agora porque ele está querendo achar coisa onde não tem. Então, eles vão querer cada vez mais dar mais explicações. Então, eles dizem, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. E aí vê, ele agora está mais tranquilo porque se os irmãos foram sinceros a respeito dele, ou seja, eles disseram, um já não existe mais, então ele não tem motivo para desconfiar de que de fato o outro irmão ainda está com o seu pai. Só que ele precisa tratar o coração dos seus irmãos. Ele precisa fazer com que os seus irmãos se arrependam de verdade, para que possa haver reconciliação, para que eles possam ser restaurados por Deus. Então ele diz, é como já vos disse, sois espiões, nisto sereis provados, pela vida de Faraó, daqui não saireis, sem que primeiro venha vosso irmão mais novo. Enviarei um dentre vós, que traga vosso irmão, vós ficareis detidos, para que sejam provados as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Veja, o que é que ele está dizendo assim? Ele está dizendo, olha, vocês podem ter inventado essa história agora. Vocês podem estar dizendo que são irmãos, mas não são de fato. Sabe como é que eu vou saber se vocês são irmãos de verdade? Se o outro, você não está dizendo que tem outro irmão? Então traz ele. Eu vou fazer perguntas para ele da vida de vocês. E vocês não vão ter como combinar todas as respostas. Quando vocês chegarem aqui com ele, não vai ter como combinar a resposta. Eu vou perguntar coisas da infância. Me conta uma história engraçada da tua família, e aí depois vai chegar para outro, vai perguntar, e se a história não bater, ou seja, se for uma pessoa estranha, se eles trouxerem uma pessoa fingindo que é irmão deles, vai ser fácil de José descobrir. Então ele está dizendo, tragam lá o irmão de vocês, vocês são espiões, eu vou prender todos vocês aqui, vou deixar só uma pessoa ir lá buscar o seu irmão, senão vocês já eram, vocês vão todos morrer. E aí então, irmãos, é isso que ele quer dizer, né? Quando diz pela vida de Faraó, ou seja, eles vão pagar com a vida deles, se eles não trouxerem o irmão. E aí, o que é que ele faz então, irmãos? E a gente vê que de fato o desejo de José é
cuidar do coração dos seus irmãos, é fazer com que eles venham a se entender, eles venham a se resolver. Porque, é óbvio, ele sabe que os problemas que eles criaram na família não foi apenas com eles e o seu pai, não foi apenas com eles e José, mas tudo isso que eles praticaram, com certeza também criou rachaduras no relacionamento deles com eles mesmos. Então o que é que José faz, irmãos? O texto nos diz, e meteu juntos em prisão 3 dias. José poderia ter deixado cada um numa prisão, mas ele faz questão de colocá-los todos juntos, porque ele sabe que talvez a vida deles nunca teria mais sido a mesma. Talvez, irmãos, esses homens aqui se reuniram apenas agora para poder fazer essa viagem, mas talvez nunca tenham tido um relacionamento verdadeiro nesses tempos em que eles estavam simplesmente deixando o tempo da sua vida passar. E ele então está dando aqui 3 dias para que seus irmãos estejam juntos e possam até mesmo se perdoar e possam conversar a respeito de tudo o que aconteceu no passado. E o texto nos diz que ao 3º dia, então, José disse, olha, eu vou fazer o seguinte, vocês vão fazer isso, vocês vão viver, pois eu temo a Deus. Vocês estão dizendo que são homens honestos, né? E a ironia do texto é essa, porque José sabe que eles podem ter falado verdade sobre um bocado de coisas aqui, mas eles não são homens honestos, né? Se a gente for parar para pensar, Simeão e Levi, aquela chacina que eles fizeram lá, que mataram os homens tudinho com mentira lá na cidade de Siquém. For parar para pensar no que eles fizeram com ele mesmo. A gente sabe do que Judá fez lá na terra de Canaã. Então eles não são homens honestos, mas ele diz, se vocês são homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Talvez até, irmãos, José tenha feito com que eles passassem esses 3 dias presos na mesma cela que ele ficou, né? Porque ele chama aqui a casa da vossa prisão. Eles, eu vou deixar um apenas e vocês o resto podem voltar para casa. E trazei-me vosso irmão mais novo, com que serão verificadas as vossas palavras e não morrereis. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isto nos vem esta ansiedade. Veja, irmãos, que coisa mais interessante, porque passaram-se décadas, irmãos, muitas coisas aconteceram na vida deles nesse tempo, mas o que está no coração desses homens, veja, décadas depois de tudo aquilo que aconteceu, José fez acontecer algo aqui que lembrasse eles do fato, que eles pudessem ter essa conversa que eles tiveram aqui agora, porque o que foi que José disse que ia fazer? Eu vou deixar vou deixar os outros livres, ou seja, de novo, um irmão está sendo afastado de todos os outros irmãos, e eles dizem, olha, realmente a gente é culpado no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos vem esta ansiedade. Irmãos, eles deixaram o irmão deles preso num poço. Eles ouviram o irmão gritar por misericórdia, por socorro, e eles conseguiram se sentar para comer, eles conseguiram se sentar para fazer uma refeição, enquanto o irmão deles estava sofrendo, angustiado, sem saber o que é que eles iam fazer com ele. E eles então aqui agora, vejam que eles começam a reconhecer o pecado deles. Veja que o plano de José está dando certo, porque eles estão realmente, já começaram a reconhecer o pecado deles. É óbvio, irmãos, reconhecer o nosso pecado não significa que a gente foi transformado, mas é necessário que nós reconheçamos o nosso pecado para que nós possamos ser de fato transformados. Não há, irmãos, como a gente se arrepender de algo que a gente não reconhece que fez. Não há como a gente olhar para Deus, irmãos, e amá-lo e considerá-lo glorioso sem que a gente reconheça os nossos pecados, sem que a gente reconheça quem nós somos. Então os irmãos dizem, olha, a gente é culpado. E o interessante porque o texto diz, disseram uns aos outros, ou seja, foi um sentimento comum deles. Todos eles aqui estão reconhecendo aqui, irmãos, o pecado que eles cometeram. E ele está dizendo, olha, a gente fez com que eles sentissem angústia na alma e agora a gente está sentindo então essa ansiedade, né, que aqui são sinônimos, né? Ele sentiu aquela angústia na alma e a gente agora que está com a nossa alma angustiada agora a gente está passando por essa ansiedade, a gente está passando por essa preocupação, por esse desespero. A gente está aqui agora completamente atribulado porque o que é que a gente pode fazer? Esse homem tem todo o poder sobre nós, a gente não pode fazer absolutamente nada, a gente tem que simplesmente aceitar o que está acontecendo na nossa vida.
Veja, irmãos, eu e vocês, geralmente, nós fazemos de tudo para fugir das coisas que mais poderiam nos santificar. Veja que eu e você, a gente não quer, irmãos, fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz que, de fato, vai ser um instrumento de Deus no nosso coração. Veja, a Bíblia fala que nós devemos negar nós mesmos, que nós devemos tomar a nossa cruz para que a gente possa seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas se eu e você, a gente é filho de Deus de fato, Deus não vai permitir que você fuja da cruz. Deus não vai permitir que você não negue a você mesmo. Veja que esses irmãos aqui não estavam querendo tratar desse assunto, eles estavam seguindo a vida deles de outra forma. Judá tentou esquecer tudo o que aconteceu com uma vida distante da sua família, uma vida no pecado. Mas Deus os trouxe de volta diante do seu irmão, para que eles pudessem reconhecer o pecado deles. Então, Rúben fala também: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir. Pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Veja, irmãos, que Rúben aqui não está tirando o seu corpo fora. Ele não está dizendo, olha, a culpa é de vocês, não é minha. Ele sabe também que ele também odiava o seu irmão. Ele está dizendo, Deus está sendo requerido de nós o sangue do nosso irmão. Só que é interessante, irmãos, porque até aqui então ainda, eles não falaram nada, nenhuma menção direta a Deus. Eles estão falando do pecado deles, estão falando daquele mal que eles fizeram contra o seu irmão, mas ainda não há nenhuma menção direta à pessoa de Deus, que certamente é o maior ofendido, não só desse, mas de todos os pecados que nós cometemos, irmãos. Veja, quando Davi ele comete as maiores atrocidades que ele comete em sua vida, quando ele adultera, quando ele maquina a morte de um homem, através da traição, ele faz o próprio homem entregar o bilhete para o comandante do exército dele, para dizer, coloque esse homem na linha de frente. Veja, pecados terríveis que foram cometidos por Davi. Mas quando ele vai confessar o seu pecado, irmãos, quando ele vai orar ao Senhor, depois que o profeta falou com ele, ele disse, pequei contra ti, e contra ti somente. E com isso ele não quer dizer que ele não causou mal a outras pessoas com o pecado que ele cometeu, mas que Deus, irmãos, é sempre o principal ofendido quando eu e você nós pecamos. É por isso que é loucura, irmãos, e ateísmo da nossa parte. Quando eu e você a gente peca e a gente diz, esse pecado não foi tão grave assim. Esse pecado não foi tão grave assim. Só foi uma mentira que eu contei. Só foi um site que eu não deveria ter entrado, que eu entrei. Só foi uma discussão que eu tive com minha esposa sem necessidade. Só foi um jeito ruim que eu falei com meus filhos. Só foi uma desobediência que eu tive com os meus pais. Não, irmãos, quem tem que dizer a gravidade do pecado que nós cometemos é a pessoa ofendida. É Deus quem diz qual é a gravidade dos pecados que nós temos cometido. E a gravidade dos pecados que nós temos cometido, irmãos, Deus tem dito que é digna do inferno. Que um pecado que eu e você, nós já cometemos, faz com que eu e você, nós sejamos plenamente merecedores do inferno. Veja então, Rúben, ele diz, está sendo requerido de nós o sangue. E aí o texto faz questão de nos dizer que José estava entendendo, porque José falava com eles através de intérprete ali para manter o personagem ali. Né? Ele chamou uma pessoa que sabia o hebraico e ele ficava falando na língua egípcia aqui. E a pessoa ia traduzindo para eles e traduzia de volta. Só que o texto diz, irmãos, que José não aguentou ouvir os seus irmãos confessando o pecado. Ele teve que se retirar deles para chorar. Ou seja, veja que, de fato, o coração de José, ele está aqui chorando, irmãos, vendo aqui como que os seus irmãos estão precisando ser tratados, como que esses anos foram difíceis para eles. Às vezes a gente olha para o pecador, irmãos, e a gente fica com raiva do pecador. E, de fato, uma pessoa que vive no pecado, irmãos, é uma pessoa perversa, é uma pessoa maligna, é uma pessoa que não tem amado a Deus e por isso que ela tem vivido no pecado. Por outro lado, irmãos, todo pecador ele também é um sofredor. Veja, não tem como eu e você, a gente ter o nosso coração plenamente feliz, principalmente se nós somos filhos de Deus, no pecado. O pecado não tem a capacidade, irmãos, de preencher com alegria, com satisfação plena, verdadeira, o coração de ninguém. E esses irmãos aqui com esse pecado terrível no seu passado, certamente sofriam as consequências disso.
Eles são homens de Deus, irmãos. Eles fazem parte do povo de Deus. Ainda precisam se arrepender, precisam se voltar ao Senhor, mas eles fazem parte da família do Senhor. Eles são os patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas o coração deles precisa ser tratado. Eles, com certeza, irmãos, experimentaram um pouco daquilo que Davi nos fala no Salmo, quando ele diz que enquanto ele calou seus pecados, seus ossos se envelheciam pelo seu constante gemido. A angústia, irmãos, que Davi sentia pelo seu pecado, com certeza esses homens aqui de alguma forma também experimentaram. A grande questão é que, geralmente eu e vocês, quando a gente está sofrendo as consequências do nosso pecado, a dor, a angústia do nosso pecado, a gente quer esquecer, a gente quer se distrair, a gente quer fazer algumas coisas que nos tragam alegria o suficiente para que quando a gente pese na balança, nós não nos sintamos pessoas tão infelizes. Mas enquanto o pecado não for arrancado da nossa alma, irmãos, enquanto eu e você a gente não buscar tratar os nossos pecados diante do nosso Deus e diante daqueles a quem nós ofendemos, a gente nunca vai poder ser feliz de verdade. Então, José se retirou para chorar e depois voltou e continuou, irmãos, agindo com seus irmãos do jeito que era necessário para que o pecado deles fosse tratado. O texto diz que ele tomou Simeão e algemou na presença deles e colocou então para Simeão ser preso. Por que Simeão foi escolhido, irmãos? Simeão foi escolhido porque Rúben, que era o primogênito, disse, olha, eu não fui o principal responsável por isso. Eu disse, inclusive, que não era para vocês fazerem isso. A gente sabe o motivo dele, na verdade, ele não queria ser responsabilizado. Como ele era o primogênito, ele não queria carregar aquela responsabilidade, chegar para o pai dele ia culpar ele já tinha feito besteira antes, já tinha dormido com a mulher do seu pai. Ele não queria mais esse problema na conta dele. Então, José pegou o segundo. Se não é o primeiro responsável, se Rúben foi contra aquilo ali, então quem é responsável? O segundo ali no comando, o segundo filho de Jacó, que era Simeão. Então ele pega o segundo e coloca em algemas. E veja, irmãos, que de fato, olha, todos aqui eles são culpados, mas quem vai ser preso aqui, quem vai ficar algemado e preso aqui, vai ser o responsável por tudo isso ter acontecido. Veja, por mais que outras pessoas possam pecar com você, se você é filho de Deus, Deus vai cobrar uma responsabilidade maior de você. Por mais que outras pessoas possam pecar com você, se você é o responsável por a sua família, se você é o pai, se você é o marido, Deus ele vai cobrar mais de você do que dos outros. Então, irmãos, para encerrar o último ponto aqui do nosso texto, a gente vê que José encheu os sacos dele de cereal e restituiu o dinheiro a cada um dos sacos dele, e para que supriu de comida pelo caminho. Ele mandou que fosse feito e foi feito. Então eles foram carregados, eles iam embora com um clima completamente pesado aqui, por terem tratado desse problema que fazia anos provavelmente que eles não falavam. Só que José ainda teve esse plano final a isso que José fez. Ele devolveu o dinheiro deles, botou no saco, e então um dos irmãos, quando estava lá na estalagem, quando estavam se preparando para ir embora, com certeza muito tristes e abalados, ele já pensando aqui, irmãos, como que a gente vai explicar para o nosso pai que mais uma vez a gente saiu de casa e a gente volta sem um filho dele? Como que a gente vai explicar isso para o nosso pai? Com certeza isso foi remoendo o coração deles, a mente deles o tempo todo. Com certeza eles estavam tomados por essa ansiedade. Mas aí então, José ainda tem uma cartada final. Ele faz com que faça parecer que eles roubaram ali. Então o texto nos diz que desfaleceu-se-lhes o coração, versículo 28, e atemorizados entreolhavam-se dizendo, que é isso que Deus nos fez. E veja, irmãos, que eles chegaram no ponto em que José queria que eles chegassem, que é de olhar para Deus, que é de falar com Deus, que é de talvez não na melhor forma, não com o coração adequado, mas que eles pudessem se voltar para Deus. Eles estavam dizendo, a gente pecou, a gente fez coisa errada com o nosso irmão, mas agora eles estão vendo, olha, a providência de Deus, o Deus que guia todas as coisas. Olha o que Deus está fazendo com a gente. E veja, irmãos, eles estão tratando Deus aqui, de certa forma, como se Deus fosse o culpado ou responsável por tudo isso que está acontecendo na vida deles. Que é isso que Deus está fazendo com a gente. E essa sempre é a forma, irmãos, que a pessoa que não está com o coração no Senhor, ela vai enxergar as situações. Porque você não olha a Deus como um pai que cuida de você.
Porque a gente sabe o que está acontecendo aqui, irmãos. A gente sabe que, na verdade, o que Deus está fazendo, eles estão perguntando o que é isso que Deus nos fez. A gente tem a resposta para essa pergunta. Sabe o que é que Deus está fazendo com eles? Deus está tratando o coração deles. Deus está arrancando, irmãos, um coração de pedra. Deus está arrancando os pecados que estão ali arraigados na alma deles. Mas o olhar humano, a forma que eles enxergam a situação é: Deus não me ama. Olha o que Deus está fazendo com a gente. Olha o que Deus está permitindo que eu passe. E esse geralmente é o nosso pensamento quando a gente está passando por dificuldades. O que é que Deus está fazendo comigo? Por que Deus ele permite que isso aconteça na minha vida? O que foi que eu fiz para merecer isso? Quando na verdade o que Deus está fazendo é o bem, irmãos. Quando na verdade, se nós somos filhos de Deus, tudo que Deus faz na nossa vida é para cuidar do nosso coração, é para nos abençoar. Então quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver passando até por perda, ou seja lá pelo que você estiver passando, que lhe cause dor ou desconforto, você não pode ter certeza de muita coisa. Você pode não saber o que é que está acontecendo exatamente na sua vida, mas o que você pode ter certeza é que Deus ele está cuidando de você. Deus ele está tratando do seu coração. Deus está fazendo nesse momento o melhor que Ele poderia estar fazendo para que você se volte a Ele, para que você abandone os seus pecados e você se volte ao Senhor. E quanto mais você for resistente, assim como os irmãos de José, que demoraram para falar de Deus, que vão demorar aqui para serem verdadeiramente sinceros com seu pai, que vão demorar para de fato reconhecer a gravidade do pecado deles e que eles precisam se reconciliar com Deus de modo verdadeiro e profundo, não apenas dizer que pecaram, mas dizer diante de Deus que eles pecaram. Quanto mais a gente resistir para fazer isso, irmãos, mais Deus vai precisar esmagar a nossa alma e o nosso coração para nos conduzir a um verdadeiro arrependimento. Então, depois dessa cartada final de José, eles vão embora então num clima, se já não era agradável o clima, irmãos, eles vão num clima terrível. Eles vão num clima terrível para casa. Imagina essa caminhada de dias. Como foi para esses homens voltarem para casa? E pensando em encarar o seu pai. Eles não tinham escolha. Porque se dependesse deles, pelo histórico deles, eles iam querer esconder toda essa história do pai. Mas eles não podiam esconder porque eles precisavam que o pai liberasse Benjamim. Então eles tiveram que contar para o seu pai. Eles vieram então até Jacó e falaram tudo, contaram o que aconteceu e disseram tudo o que aconteceu. O homem falou de modo áspero com a gente disse que nós éramos homens honestos, a gente falou que não era espião, a gente falou que tinha éramos 12 irmãos. E aí então, irmãos, eles precisam contar e eles finalmente contam. Versículo 34, que o Senhor da terra disse: trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despojando eles os sacos de cereal, eis cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e vieram as trouxinhas com o dinheiro. Eles e o seu pai temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filho. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. E vejam, irmãos, que para onde o que Deus está operando, Deus está fazendo algo mais poderoso até do que José planejava fazer, porque o plano dele ali era tratar o coração dos seus irmãos, mas na verdade Deus tem um plano maior ainda do que o do próprio José. Deus ele não quer tratar apenas José, não quer tratar apenas os seus irmãos, ele quer também tratar o pai deles, que é Jacó. E veja, irmãos, que Jacó, depois de ter passado por tudo isso que ele passou, depois de já ter enfrentado o próprio Deus e lutado com Deus, depois de já ter mentido, depois de todas essas coisas que aconteceram sobre ele, veja, você vê que ele ainda, irmãos, ele ainda também precisa ter o seu coração tratado. Ele diz: todas essas coisas me sobrevêm. Olha a forma que ele enxerga a vida. Ele diz: olha, vocês têm me privado de filhos, vocês sumiram com um filho meu, vocês sumiram com outro filho meu, e agora vocês querem levar um terceiro filho. E ele está desesperado aqui, irmãos, por quê? Porque José ainda nunca conseguiu superar a morte do seu filho, a perda do seu filho José. Ele simplesmente agora substituiu José por Benjamim. E o que Deus quer fazer, através do pedido de José, de que Benjamim fosse, é tratar também o coração de Jacó, para que Jacó não confie no seu filho, não confie em Benjamim para poder trazer salvação para ele, não confie que é Benjamim, aquele em quem ele deve depositar as esperanças, a alegria,
a esperança de um futuro melhor, de todos os meus filhos são ruins, mas enquanto eu tiver esse filho aqui bonzinho, esse filho aqui mais perto de mim, esse filho que é diferente dos outros, eu ainda posso ter esperança de ser um homem feliz. Não, irmãos, nossa esperança é de alegria. Por mais que nós devemos querer ter uma família santa diante do Senhor e ter filhos que nos amam e que amamos eles, nossa esperança é de alegria, irmãos, e o nosso coração deve estar no Senhor. Veja o que ele diz. Ele, porém, disse: meu filho não descerá convosco, seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe suceder algum desastre no caminho, por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, ele está dizendo: olha, meu filho ainda é meu único motivo de viver. Deus, ele tratou o coração de Jacó, irmãos, quando ele matou Raquel. Quando Deus tomou Raquel, a gente vê que foi trabalhado algo no coração de Jacó e ele ficou firme no Senhor. Mas Deus tirou José, porque ele ficou firme no Senhor, irmãos, porque a esposa dele já poderia morrer, talvez, porque ela já deu o filho que ele queria, já deu o filho da mulher amada, então agora ele pode ter o filho e confiar no filho, e adorar o filho, e dar a roupa maravilhosa para o filho dele. Mas Deus tirou esse filho, então, para que o seu coração não idolatrasse esse filho. E Deus requer mais esse filho, agora Benjamim, que ele confessa que é a razão da vida dele. Irmãos, o que é que Deus vai precisar tirar de você, para que você possa reconhecer que Ele é a única coisa que você precisa? O que é que Deus vai ter que arrancar da sua vida? Veja que você pode estar olhando para um filho, você pode viver essa vida, irmãos, não nessa ansiedade que Jacó está vivendo, não na ansiedade que os irmãos de José estão vivendo. Veja, José, ele ficou lá no Egito, irmãos, e ele não está angustiado, ele não está com ansiedade, por mais que ele queira se reencontrar com seus irmãos, por mais que ele queira ver o seu pai de novo, mas ele não vai deixar a ansiedade tomar conta do seu coração. A Bíblia não dá nenhum indicativo disso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já tratou o coração de José, porque José já passou por tanta coisa na vida. José já aprendeu a paciência com o Senhor. Ele sabe que ainda tem longos 6 anos. Eles sabem que não tem outro local onde os irmãos, onde o pai vai poder achar comida, vai achar mantimento, a não ser com ele. Então ele vai aguardar pacientemente para que os seus irmãos retornem a ele. Veja, irmãos, e é da mesma forma que José age com seus irmãos aqui no texto. É a mesma forma que o Senhor Jesus Cristo ele age conosco. Veja que ele nos machuca. Ele faz com que a gente sofra, ele faz inclusive com que eu e você, a gente seja tentado à ansiedade, mas não é para que você desfaleça. Ele vai botar provações, ele vai fazer prova na sua vida, assim como José fez na vida dos seus irmãos, mas o objetivo dele não é ele destruir. Perceba que no final das contas, irmãos, os irmãos de José nunca tiveram correndo risco algum. O seu irmão que os amava e que queria se reconciliar com eles, estava orquestrando tudo de tal modo que eles não estavam correndo perigo em tempo algum, em nada que acontecesse aqui. E você, a gente precisa confiar em Cristo da mesma forma, irmãos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às dores que Ele possa nos fazer passar, mas o nosso coração deve estar nele de tal forma que a gente possa confiar muito mais, irmãos, do que os seus irmãos podiam confiar em José. Muito mais eu e você, a gente pode confiar naquele, irmãos, que não nos alimenta com o pão vil da terra, mas aquele que é o próprio pão da vida, de quem nós precisamos nos alimentar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.